Vamos parar que tá feio. Vamos parar de passar vergonha na internet. Oi, amigas. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Bem, a minha semana foi estressante, porque essa semana a gente teve debate polêmico no meio religioso, no meio das religiões de matriz africana, já que o STF, o Supremo Tribunal Federal, considerou constitucional a prática de sacrifício animal para cunhos religiosos. Isso aí gerou uma série de comentários, o pessoal querendo dar opinião, querendo se meter aonde não tem que se meter, querendo falar sem ter informação, supondo o que são esses sacrifícios, sem entender como é que funciona esse processo, qual é a real necessidade disso ser realmente constitucional dentro da nossa cultura brasileira, no nosso contexto histórico, que a sociedade do Brasil trata as religiões que vieram de herança, tratam as religiões com matriz africana. Então, diante disso, eu fiz uma pesquisa, conversei com algumas pessoas do candomblé, entrei em algumas discussões de grupos falando sobre isso e também tretei lá por aí, no Facebook afora, li muita coisa que me deixou chateada e algumas pessoas também vieram falar comigo, né, já que a gente tem aqui no canal uma proposta de falar de religião, de falar de espiritualidade, de colocar um pouco de informação que às vezes não é tão fácil achar por aí. Como a gente tá com essa proposta aqui no canal também, acho interessante a gente falar sobre isso um pouco. E aí eu vou falando alguns tópicos do que eu acho importante vocês saberem, e vocês também me digam o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês entendem do que eu tô falando aqui, se vocês concordam. Vamos discutir, vamos aprofundar esse debate, vamos parar de ficar reproduzindo título de manchete que você lê, comentário que a sua avó ou seu avô faziam, e aí você acha que aquilo faz sentido e reproduz aquilo, clichês e mentiras e fake news, tudo isso, gente. Vamos parar que tá feio. Vamos parar de passar vergonha na internet. Vamos lá. Bem, eu acho que isso gerou muita polêmica com a galera que defende a causa animal. Também uma galera que não defende a causa animal, que não tá nem aí pra nada, mas que veio aqui dizer que eu não concordo, que eu acho crueldade. Pra começar, acho importante a gente dizer que o discurso da capitalização da carne e de todos os malefícios que traz pro meio ambiente e como que o capitalismo destrói tudo isso, é uma ideia muito complexa, que não chega e não é acessível a todas as pessoas brasileiras. Mas a gente também não tá aqui para falar sobre política, para falar sobre ideologia. A gente tá aqui para falar sobre religião. Uma religião que tem os seus costumes, trouxeram fundamentos da África e nasceram aqui no Brasil sobre muita resistência, perseguição, que até hoje continua. A gente vê terreiros sendo atacados, pais e mães de santos sendo atacadas, pessoas sendo mortas, entendeu? Pessoas que simplesmente por expressar a sua religiosidade, por expressar a sua liberdade religiosa, sofrem com isso. Então acho que a gente pode começar falando que considerar constitucional é um direito para quem quer praticar uma cultura que é resistência até hoje no Brasil, já que foi exterminado por todos esses anos, entendeu? Então não é sobre a sua opinião e não é sobre o que você pensa de comer ou não comer carne. É sobre pessoas que têm sido perseguidas e não podem ter a liberdade de expressar a cultura que é delas. Então, meio que a sua opinião não importa. Não importa o que você pensa sobre comer carne. Se você acredita numa ideia de igualdade, você tem que, em primeiro lugar, fazer os recortes sociais necessários para entender que igualdade também é liberdade de expressão e que todo mundo tem que ter essa liberdade. A sua liberdade de escolher não comer carne, a sua liberdade de escolher lutar por essa política, que eu considero justa, que eu considero muito importante no nosso contexto, a sua liberdade tem que entender que a liberdade do outro de expressar a religião dele é necessária e você precisa lutar por isso também. Você tem que lutar pela liberdade de todos os seres. Até hoje a gente vê casos muito horríveis de intolerância religiosa, de racismo religioso, porque uma coisa anda junto com a outra. Quando a gente fala de intolerância, a gente se refere a religiões que têm heranças da cultura negra. Apesar que hoje existem pessoas brancas e negras que praticam essa religião, é um traço da cultura negra. Então quando a gente fala dessa intolerância, ela está totalmente ligada ao racismo que existe e a ignorância que o Brasil tem em relação a essa cultura da África em geral, porque a nossa população, a gente fala o tempo inteiro que é miscigenada, mas gente, a nossa cultura, ela é branca, a nossa cultura foi treinada para ser branca, porque tudo que era indígena e tudo que era da comunidade negra foi exterminado e oficialmente não existe até hoje a cultura de embranquecimento no Brasil. Então assim, o nosso país não é culturalmente miscigenado, porque a gente ainda não tem acesso a essa informação.
a gente ainda não conhece as outras culturas. A gente estuda história europeia. Em tudo que a gente vê na escola, tudo que a gente vê no ensino médio, é muito eurocentrado. Então, assim, existe muito desconhecimento nessa área. E eu também acho muito engraçado que tem muita gente que come carne, que come presuntinho de manhã, que come salsichinha no hot dog, tá nesse rolê, todo Natal compra o peru, que toda Semana Santa compra o peixinho e não vê que isso também é bicho. E não vê que isso também é uma tradição que vem de uma religião, só que branca, então é aceitável. O mundo inteiro mata peru no Natal. O mundo inteiro. O Brasil inteiro para comer bacalhau na Semana Santa. Gente, esses animais, eles sofrem para serem mortos de uma forma que a gente não tem noção. É muito fácil você ver na bandejinha um animal morto, mas se você procurar em qualquer documentário vegetariano, em qualquer documentário que fala sobre isso, vou até deixar aqui embaixo link de tudo isso que eu tô falando. Pessoas que são do candomblé, links de pessoas, links de artigos de pessoas falando sobre isso, alguns documentários também para falar um pouco sobre isso. Mas enfim, se você ver em qualquer documentário, você vai ver como que é cruel o abate desses animais que a gente come todos os dias, entendeu? E aí existe essa seletividade. Existe a pena do bicho que vai ser sacrificado por uma religião que você nem conhece. E aí eu separei aqui um comentário de uma pessoa que eu conheci nesses debates da internet, que é do candomblé, o nome dela é Nicole, e ela explicou um pouco como é que funciona. Acho importante contar um pouco pra vocês, pra gente entender melhor como é que é o lance. Na minha religião, o animal é sagrado e sacralizado. Ele entra em transe antes do abate, e a sua carne é consumida por toda a sociedade do terreiro. O animal é louvado e celebrado. E no nosso entendimento, o abate serve para sua evolução espiritual, já que durante o transe, ele se doa. Você não vê em um terreiro gritos de dor, sofrimentos de um animal. O abate é completamente silencioso. O animal sequer grita quando é sacrificado. Então é isso, gente. Você percebe essa diferença? Vamos questionar por que a gente só tá criticando um tipo de abate? E, gente, isso não é sobre a sua opinião, sabe? Essa decisão, ela fala muito mais sobre a proteção e ao direito dessas pessoas, de nós expressarmos a nossa religiosidade. Isso não é sobre o que você, dentro da sua bolha cor-de-rosa, pensa, porque não importa o que você pensa, ninguém tá nem aí pro que você pensa. As pessoas não vão parar de acreditar no que elas acreditam, de sentir o que elas sentem, porque você tem uma ideologia, porque você tem a sua ideologia, que tem a ver com o que você sente, que tem a ver com a sua vivência. Isso não é sobre a sua opinião. Isso é sobre a defesa de um povo que está sendo exterminado, que continua sendo perseguido. Então, gente, põe a mão na consciência. Não é assim. Não tem ninguém batendo na sua porta com uma galinha e pedindo pra você matar ela. Não tem ninguém batendo na sua porta e falando: oi, boa tarde, vim aqui falar da minha... Posso falar com você a palavra do meu Exu? Meu Exu te ama e eu também, entendeu? Eu tô aqui no canal falando as coisas da minha opinião, falando os relatos da minha vida, as coisas que eu acredito. As pessoas vêm aqui e me veem se elas quiserem ver. Eu não tô indo na casa de ninguém obrigando essas pessoas a conversarem comigo. Eu não vejo macumbeiro fazendo isso. Eu não vejo macumbeiro enchendo o saco dos outros. Eu vejo macumbeiro na sua, fazendo o seu ritual, expressando o amor que sente e pelo que ele acredita. Agora vocês ficam o tempo inteiro querendo cagar regra na religião dos outros, gente. Pelo amor de Deus. Vamos estourar essa bolha aí de vocês. Vamos olhar para o lado, perceber que o mundo não é feito de cabecinhas pensantes como a sua. Pensadores limitados. Leia sobre. Escute o que as pessoas têm a dizer sobre isso, sabe? Eu estou desapontada. Hoje. Se você não entende nada sobre esse assunto, se inscreva nesse canal. Mande esse vídeo para sua comunidade de amigos que não entendem nada sobre esse assunto e querem expressar um pouco da opinião deles. Porque aqui você vai encontrar algum tipo de informação, ou sobre religião, ou sobre como não ser uma pessoa sem noção. Acho que isso serve pra você, entendeu? Se inscreva nesse canal, comente aqui o que você acha. O que você acha, sabe? Não precisa me xingar, vamos conversar numa boa, sabe? E é isso. O vídeo de hoje é objetivo, é rápido, eu acho. E mais o que? É isso que eu tenho a dizer pra vocês, pessoal. Deixem as pessoas em paz, deixem as pessoas viverem felizes. Pensa mais um pouquinho, vamos refletir sobre a vida. O mundo é muito grande, existe muita gente, vamos olhar para o lado, busque conhecimento e é isso. Beijo. Tchau.